Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estarmos na presença do Senhor mais uma vez. Vamos nos atentar agora a ouvir a palavra do Senhor, a exposição da sua palavra. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos tratar de um tema que mensalmente a gente trata aqui na igreja, mas agora de uma maneira mais aprofundada. Nós vamos pregar sobre a ceia do Senhor. Chegamos neste texto no Evangelho de Marcos, quando Jesus institui este sacramento chamado Ceia do Senhor, ou também Santa Ceia. Está em Marcos capítulo 14, versos 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26. Mesmo sendo um texto que a gente lê corriqueiramente aqui na igreja, nos domingos de Santa Ceia, acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor que eu farei. A palavra de Deus diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, estamos diante da Tua presença, estamos diante da Tua palavra e rogamos que o Senhor nos abençoe, nos instrua para entendê-la cada vez mais e melhor, ó Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. O que você considera sagrado? O que é algo sagrado em primeiro lugar, né? O que significa ser algo sagrado, algo sacro? Eu gosto de quando um pastor chamado R.C. Sproul diz que algo sagrado é algo tão estimado, tão importante, que não deve ser nunca esquecido. Algo sagrado é algo tão importante e tão estimado que jamais deve ser esquecido. Então, o que é que a gente considera sagrado? Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem várias coisas que foram consideradas sagradas, que foram sacralizadas. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando Noé, lembra da história de Noé, da arca de Noé, quando a água da chuva cai e para, e aí a água começa então a escoar, a arca de Noé então para em cima de um monte, o Monte Ararat. E o que Noé faz quando ele sai da arca? Imediatamente ele faz um altar ao Senhor, com o fim de que aquele lugar fosse lembrado. Lembrado por quê? Porque foi o lugar em que Deus os livrou da morte, onde o mundo inteiro não foi livrado. Então, é como se ele tivesse sacralizado aquele local. Você pode lembrar, por exemplo, de Abraão, que fez isso diversas vezes, ou então um personagem da Bíblia chamado Josué, quando eles atravessaram o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. O que eles fizeram? Ele juntou 12 pessoas, 12 líderes das tribos e fizeram um monumento de 12 pedras ali para fazer a mesma coisa, o mesmo intuito. Locais tornados sagrados para se lembrar do Senhor e seu amor e suas bênçãos e principalmente a sua aliança com o seu povo. Mas não só locais são sacralizados. Coisas também muitas vezes são. Por exemplo, essa aliança aqui no meu dedo. Essa aliança no meu dedo serve para me lembrar que eu firmei uma aliança inviolável com a minha esposa. Algo que me lembra que o casamento é uma aliança sagrada.
Não só coisas, às vezes tempos também são sagrados, são tornados sagrados. Por exemplo, vou dar um exemplo geral aqui para a gente. O seu aniversário. O seu aniversário, o aniversário das pessoas, dos seres humanos, normalmente é algo quase considerado sagrado. Por quê? No sentido de que ele é um dia único, um dia especial, um dia extraordinário para a vida da pessoa. Está mostrando o quê? Que é um dia que Deus o concede mais um ano de vida e tem o guardado. Ou, por exemplo, o dia do Senhor, o dia de domingo, o dia de hoje, é um tempo também considerado sagrado, em que Deus separou para o adorarmos e descansarmos nele. Coisas especiais, coisas que jamais devem ser esquecidas. E o texto de hoje vai mostrar algo sagrado também. A ceia do Senhor, ela também é chamada de Santa Ceia. E por quê? E por que Santa Ceia? Santa, a palavra santo significa separado, ou seja, é uma ceia, é uma refeição separada para um fim específico. E qual é o fim? Nos lembrarmos do maior ato de amor que esse mundo já viu. Mas essa definição ela é pobre, porque só se lembrar é muito pouco para a ceia do Senhor. É uma diminuição falar que a ceia só serve para a gente se lembrar de algo que Jesus fez por nós. Então, na ceia, nós fazemos mais do que isso. A gente vai olhar isso hoje, mas em resumo a gente vai ver que nós nos unimos e nos nutrimos do nosso Senhor. E por fim, mas não menos importante, nós ansiamos pelo dia em que Ele vai retornar e vai nos colocar de volta juntamente com Ele à sua mesa eternamente. A ceia do Senhor é uma representação de tudo isso. E é isso que a gente precisa ver nessa noite. Na ceia do Senhor, nós nos unimos a Cristo, nos nutrindo dele, lembrando da sua morte salvadora e ansiando pela sua volta. Vou repetir, é importante, se você decorar isso aqui, se você lembrar disso aqui, você lembra de todo o sermão. Na ceia do Senhor, nós nos unimos a Cristo e nos nutrimos dele, lembramos da sua morte salvadora e ansiamos a sua volta redentora. A gente vai ver tudo isso hoje em 3 partes, em como a ceia representa tudo isso para nós. Em primeiro lugar, a gente vai ver então como a ceia é uma representação presente, pela qual nós somos unidos e nutridos por Cristo. Eu vou explicar essa questão do representação presente já, guarda isso. Mas vamos ver os primeiros versículos de novo. Olha aí na sua Bíblia, não feche a sua Bíblia, acompanhe nela. Os primeiros versículos, diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue. Até aí. Semana passada a gente viu o início dessa cerimônia. A gente viu como eles começaram a participar daquela que seria chamada a última Páscoa. Eles sacrificaram um cordeiro e agora estavam se alimentando dele. Eles estavam participando da Páscoa. E em alguma parte no meio dessa refeição, provavelmente mais para o final, Jesus ele se levanta mais uma vez e toma a palavra. E agora para algo extremamente especial. Jesus ele está instituindo aqui uma nova representação, um novo símbolo, um novo sacramento. O que é um sacramento? O nosso breve catecismo, ele diz que sacramento é uma santa ordenança instituída por Jesus, na qual, por sinais sensíveis, ou seja, que você pode tocar, que você pode ver, que você pode cheirar, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto, da nova aliança, são representados, selados e aplicados aos crentes. Deixa eu resumir para você não esquecer o que é um sacramento. O que é um sacramento em resumo? É um sinal sensível, visível, de uma bênção que é invisível
aplicada a nós por Cristo Jesus. Vou repetir, um sacramento é um sinal sensível de uma bênção invisível aplicada a nós por Cristo Jesus. E como é que isso funciona? Veja que no texto, Jesus, ele pega o pão, parte, e o que ele diz? Isto é o meu corpo. Da mesma forma ele faz com o cálice. Ele pega o cálice e ele então fala, isto é o meu sangue. Perceba que Cristo está utilizando coisas visíveis, coisas sensíveis, que os discípulos ali podiam tocar, podiam cheirar, podiam ver. E ele está utilizando essas coisas e atribuindo algo especial a elas. Não porque elas são especiais, mas naquele momento em que Jesus institui aquilo, elas se tornam especiais. Uma representação especial, dizendo que são o seu corpo e o seu sangue. Só que tem um verbo aí. Ele fala, isto é o meu corpo. E esse verbo aí, o verbo ele já causou muitas discussões ao longo da história da igreja. E por quê? Por que esse verbo ele pode servir para duas formas de interpretação? Por exemplo, se eu viro para esse púlpito e falo que esse púlpito é de madeira, ele de fato é de madeira. Isso é verdade, ele é de fato de madeira. Então, o púlpito, o verbo está servindo como se fosse para falar uma igualdade. Mas esse verbo ele também pode servir para ser uma representação metafórica de algo. Por exemplo, eu vou utilizar as próprias palavras de Jesus. Quando Jesus ele vira e fala, eu sou, ou seja, ele é a porta. Ele não está dizendo que ele é uma porta, que ele tem uma maçaneta. Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está usando uma linguagem metafórica para dizer que ele é como se fosse o ponto de entrada no reino de Deus. Ou seja, ele é a representação da entrada. Duas formas de usar o verbo. Uma forma factual, de fato, e uma forma metafórica. E a igreja, algumas denominações, e outras igrejas diferentes da nossa, por exemplo, a Igreja Católica Romana e algumas outras, como os luteranos, por exemplo, eles acreditam que a forma de se interpretar esse verbo é a forma factual. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, eles estão dizendo de fato que aquilo se torna corpo de Cristo. Transforma. A substância do pão vira carne de Cristo, vira corpo de Cristo. E a substância do cálice vira sangue de Cristo. Eles creem de fato nisso. A Igreja Católica tem até uma explicação filosófica toda para falar como é que essa transformação funciona. Tem até um nome, chama transubstanciação. É uma transformação da substância do elemento no corpo e no sangue de Jesus, de fato, eles creem. Mas nós não. Para nós, eles estão redondamente enganados em pensar dessa forma. Eu vou apresentar alguns motivos para isso. Primeiro, quando Cristo diz que aquele pão é o seu corpo, é óbvio que a linguagem era simbólica, primeiro, por quê? Porque o próprio corpo de Jesus estava lá, na frente dos discípulos, e não tem relato de nenhuma transformação de algo ali. Aquilo seria provavelmente relatado se algo assim acontecesse. Mas não tem nada disso. Segundo, porque Jesus, ao longo de todo o evangelho, ele usa linguagem figurada, ele usa linguagem simbólica para falar de várias coisas. Ele fala que ele é a porta, ele fala que ele é a videira, ele fala que ele é a fonte, ele fala que ele é a pedra angular, ele fala que ele é o pão do céu. Mas ele não é de fato, literalmente, essas coisas. Essas coisas representam a Jesus. E terceiro, porque a Bíblia nos diz que o corpo de Jesus, quando foi assunto aos céus, permanece nos céus. O corpo de Jesus está nos céus. E seria uma mentira dizer que toda ceia, o corpo dele vem, retorna e aparece nesse mundo de forma corporal, de forma física. Tudo isso aponta para nós, então, que é uma linguagem metafórica que Jesus está utilizando.
Tem uma explicação mais técnica que eu acho interessante eu trazer aqui, porque vai ajudar a gente mais para frente. Para trazer essa explicação mais técnica, eu preciso voltar num negócio que chama as naturezas de Jesus. Jesus, ele é o quê? Ele é uma pessoa só, ele é o Filho de Deus. Só que Jesus, ele é tanto Deus quanto homem. A gente já viu isso várias vezes ao longo do Evangelho de Marcos. Jesus, ele mostra que ele é 100% homem. Ele come com os discípulos, ele sente dor, ele sente agonias da humanidade, mas Cristo também é Deus. Ele é o Filho de Deus, 100% Deus. E essas duas naturezas dele, elas são perfeitas, elas estão unidas, mas elas não se misturam, não tem confusão entre elas. Por exemplo, quando se diz que Deus é um Deus onipresente, o que significa onipresente? Que ele está em todo lugar, né? Jesus, quando ele veio ao mundo, homem, o corpo dele estava em todo lugar? Não. Por quê? Porque isso não é um atributo da natureza humana de Jesus. Mas Jesus, como Deus, sim, ele pode estar em todo lugar. Mas o corpo humano de Jesus, não. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, se acontece uma transubstanciação e o corpo de Jesus está aqui quando a gente faz a ceia, está naquela outra igreja quando faz a ceia, está naquela outra igreja quando faz a ceia, tem alguma coisa errada. Então, tecnicamente, a gente consegue chegar ao sentido de que não faz sentido a transubstanciação, a transformação do corpo de Jesus em demais lugares. Por isso, a posição reformada, a nossa posição da nossa igreja, é de que Cristo está sim presente nos elementos. Ele disse isso, né? Ele falou, isto é o meu corpo. Mas como? De forma espiritual. Ou, como muitos dizem, de forma mística. Você já deve ter me ouvido falar isso aqui, aqueles que são membros aqui da igreja, né? Já devem ter me ouvido falar isso várias vezes durante a ceia do Senhor. Jesus, ele está presente sim na ceia, espiritualmente nos elementos, pois essa é uma característica da natureza divina de Jesus. Então é nesse sentido que eu quero que vocês percebam que a ceia é uma representação presente. Lembra como é que eu nomeei o primeiro ponto? O primeiro ponto a gente vai ver que a ceia é uma representação presente. Em que sentido? De que Jesus está presente na ceia, ele está presente nesse sacramento e presente no presente, hoje, quando nós participamos da ceia, ele está presente no meio do seu povo. E sabe o que isso implica para nós? Saber que Cristo está realmente presente faz com que os participantes da ceia sejam verdadeiramente fortalecidos e nutridos pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos une a Cristo na ceia. Quando a Bíblia diz que nós comemos o corpo e o sangue de Cristo, isso não é literal, mas é real. Por quê? Porque é algo espiritual. Ou seja, a ceia nos nutre do próprio Cristo, pelo qual nós somos fortalecidos, nós somos revigorados, unidos, entrando em comunhão e relacionamento com o nosso Senhor. São bênçãos invisíveis de imediato, né? Mas que ao longo do tempo se mostram grandiosas. Vou dar um exemplo, sabe quando você vai para a academia? Você vai lá na academia, faz todo um trabalho um dia. Você chega em casa quebrado. Você acha que a única coisa que serviu foi para você quebrar seu corpo. E você acha que não melhorou nada. Um dia só. Mas à medida que você persiste, os efeitos vão aos poucos se tornando cada vez mais visíveis. Por quê? Porque não significa que o dia que você participou não aconteceu nada. Surtiu algum efeito, só que você não viu. Mas ao longo do tempo, à medida que você malha ali na academia, você vai ver os efeitos. E nesse sentido em que nós comemos e bebemos do corpo de Cristo em comunhão aqui com Ele e com os nossos irmãos, nós somos então nutridos também espiritualmente.
Porque a união com Cristo nos faz crescer juntamente com Ele. Lembre-se disso, meu irmão. Quando você participa da ceia do Senhor, talvez você não perceba de imediato algo extraordinário acontecendo. Por quê? Porque a ceia não é algo mágico. Não, não é isso. Mas ela nos nutre, nos faz crescer, fortalece a nossa fé. E de pouco em pouco nós crescemos em união ao nosso Salvador. Guarde isso. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje. Mas em segundo lugar, a ceia do Senhor, ela é algo novo, que nos remete ao que vem de algo antigo, mas ela é algo novo, é uma representação nova. E o que é essa nova representação? É uma salvação plena em Cristo Jesus. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver, é uma representação nova de salvação plena em Cristo Jesus. Veja aí mais uma vez o versículo 24, para a gente entender essa parte. Versículo 24 do nosso texto. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Semana passada a gente conversou um pouco sobre a Páscoa. Hoje, durante o culto, a gente até leu um texto sobre a instituição da Páscoa lá em Êxodo. Se você prestou atenção, lá em Êxodo 12, que trata da instituição daquela festa, daquele banquete ali no Antigo Testamento. Só para relembrar, a Páscoa ela tinha qual intuito? O intuito de ser uma representação também. Uma representação da libertação do povo, um símbolo da libertação do povo da morte, quando um cordeiro foi morto em substituição ao povo. Perceba que a Páscoa ela também então é um evento sacramental. É um sacramento. Não é para nós hoje, mas era um sacramento para o povo judeu. Um sacramento da antiga aliança. Um sacramento lá no Antigo Testamento. Ou seja, era uma representação visível de uma bênção que Deus deu para eles. É um sacramento também. Era um símbolo da antiga aliança. Então a Páscoa é um símbolo pactual, um símbolo da aliança, tal como é a ceia hoje. Tal como era a circuncisão lá atrás também, e tal como é para nós hoje o batismo. Eles, por exemplo, repetiam a Páscoa anualmente. Eles sacrificavam aquele cordeiro anualmente. Eles se alimentavam, se lembravam daquela libertação e eram abençoados e nutridos por Deus naquela celebração. Mas a Páscoa ela também apontava para frente, para o futuro, quando o perfeito cordeiro viria e traria salvação plena para o povo. Então, quando Jesus diz as palavras, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, o que Jesus está fazendo? É algo espetacular. Ele está mudando o sacramento, ele está mudando o símbolo, ele está transformando a representação que eles usavam. Agora ele está mostrando uma nova representação, um novo sacramento que substitui a Páscoa. Porque agora nós não mais precisamos que um animal seja sacrificado para ser um substituto por nós. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro, que é Jesus Cristo, ele estava indo para o último altar, a cruz do Calvário, e ele faria a substituição perfeita por nós, morrendo na cruz em nosso lugar. A gente não precisa mais de sacrifícios. Então Jesus institui uma nova representação para uma nova aliança. E que nova aliança é essa? O que significa isso? Hoje a gente leu um texto extremamente importante sobre isso lá em Hebreus. Se você quiser entender sobre a nova aliança, leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele vai falar, de uma maneira geral, o essencial para a gente entender como a nova aliança supera a antiga aliança. Por exemplo, a gente pode ver lá em Hebreus que a antiga aliança funcionava como
com sacerdotes, com um tabernáculo, com vários utensílios ali, com um altar para se fazer os sacrifícios. E esses sacerdotes funcionavam como mediadores entre Deus e o povo. Só que na nova aliança, nós temos um novo sumo sacerdote, superior àqueles sacerdotes, e este é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele completa o significado dessas coisas. E é importante dizer, Cristo, ele não despreza as coisas da antiga aliança. Não é que ele joga fora. A gente não faz sacrifício, não é porque ele jogou aquilo fora. Não, é porque ele tornou aquelas coisas plenas, ele completou. Ele, como sumo sacerdote, as cumpre perfeitamente. Deixa eu mostrar isso. O texto de Hebreus, por exemplo, diz assim: o sangue de bodes e de touros aspergidos sobre contaminados os santificam. Ou seja, não era algo inútil, servia sim. Se fazia o sacrifício para que aquele povo fosse santificado, para que aquele povo fosse perdoado. Mas muito mais, o texto continua, mas muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências para servirmos ao Deus vivo. E ele diz até mais, a nova aliança supera em tanto a primeira, que os pecados do povo da primeira aliança são perdoados quando? Quando Cristo morre na cruz. Olha o que ele fala no restante do texto. Por isso mesmo Jesus, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Você percebe a grandiosa mudança de Cristo quando ele institui a ceia do Senhor? Ao vir ao mundo, ao se encarnar, ao habitar entre nós, viver perfeitamente conforme a lei, sem qualquer mancha de pecado, e por fim se entregando a nós como Cordeiro perfeito de Deus, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em nosso favor. Cristo, quando ele faz tudo isso, ele cumpre todo o objetivo da antiga aliança, que era qual? Apontar para ele mesmo. Apontar para que ele viria e completaria todas essas coisas e faria tudo pleno. Todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento eram necessárias naquela época. Mas quando Cristo vem, ele as cumpre perfeitamente. Perceba que o que era essencial na primeira aliança não foi perdido para nós agora na segunda aliança, na nova aliança. Ambas apontam para Jesus, o Cordeiro, o único suficiente sacrifício pelos nossos pecados. Como? A Páscoa apontava para o Cordeiro que viria. A ceia, ela anuncia o Cristo que já veio. Todas as vezes que a gente participa da ceia, a gente não só lembra, a gente anuncia para o mundo que um Cordeiro foi morto em favor dos pecados de todo aquele que nele crê. Por isso, hoje a gente não comemora mais Páscoa. A Páscoa já cumpriu o seu propósito, de apontar para o Cordeiro que viria. Se o Cordeiro já veio, a Páscoa já não faz mais sentido. Então, para que serve a Páscoa no nosso calendário, né? Porque até hoje tem a Páscoa no nosso calendário. Em minha opinião, não é para ser comemorada. Inclusive, algo importante a ser dito, tem algumas igrejas que gostam de ter a ideia de vamos assar um cordeiro para a gente contextualizar e a gente participar junto. Que ideia legal, né? Não é uma ideia legal. Não é uma boa ideia fazer isso. Isso é um erro, é um ultraje. Por quê? Porque o Cordeiro ele já veio, o Cordeiro ele já morreu lá na cruz. Qualquer coisa além disso apenas diminui o que Cristo fez. É justamente por isso que Cristo instituiu a ceia do Senhor. Não para que a gente mate um novo Cordeiro, mas para que a gente se lembre da perfeita obra que ele fez na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é uma refeição pactual da nova aliança, não é a Páscoa.
Mas para mim a Páscoa, no nosso calendário hoje, ela tem grande valor em ser um dia para ser utilizado como oportunidade para a gente anunciar justamente isso, que Cristo, ele veio e ele cumpriu plenamente aquilo que a Páscoa apontava. Para a gente anunciar a morte do Cordeiro em favor do pecado de muitos, mas também de sua ressurreição e cumprimento perfeito de obra salvífica por nós. Inclusive, é importante lembrar que esse sangue é derramado em favor de muitos, como diz o texto. Veja aí no versículo 24, no finalzinho, derramado em favor de muitos. Veja que não é em favor de todos. Tem a diferença. Não é todos, são muitos. Ou seja, não são todas as pessoas do mundo que são lavadas pelo sangue do Cordeiro, mas apenas os muitos que estão incluídos na aliança do Senhor. Vocês lembram do Egito? O sangue do Cordeiro que aconteceu lá no Egito na instituição da Páscoa, o sangue do Cordeiro poupava quem? Poupava o Egito inteiro? Não. Poupava aquelas pessoas que passavam o sangue nos umbrais das portas, lembra? E aí o anjo da noite, da morte, quando ele passava, e ele via o sangue nos umbrais das portas, ele passava por cima. Inclusive o nome Páscoa vem disso, né? Isso significa Páscoa, passar por cima. Ele passava por cima e ia direto. Ele poupava as pessoas dentro daquela casa. Então na ceia é como se Jesus dissesse algo semelhante. Ele está dizendo, olha para a Páscoa, eu sou o Cordeiro Pascal, sou aquele que será sacrificado em favor de vocês. É por meio do meu sangue, no coração de vocês, que a morte não vai passar por vocês. Ela vai passar direto, ela vai para mim. O meu sangue salva a morte de vocês. De vocês quem? De todo aquele que nele crê. Não é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. Esse é o sangue da nova aliança, que cumpre a velha e dá expressão plena àquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que expressa plenamente aquilo que a Páscoa ensinava. Mas por fim a gente precisa ver uma terceira coisa ainda muito importante na ceia do Senhor. Em terceiro lugar, a gente precisa ver que a Páscoa, a ceia, ela também é uma representação futura. É uma representação futura. A gente viu que é uma representação presente, porque Cristo está presente conosco na ceia até hoje. A gente viu que é uma representação nova, ela vem de algo antigo, mas com um novo significado. E agora a gente vai ver que ela também aponta para frente. Ela é uma representação futura. Ela é um antegozo do céu. Olha aí os últimos versículos, 25 e 26. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muitas vezes, quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente esquece dessa parte. A gente foca muito na parte do memorial, né? Interessante que Marcos nem escreve essa parte do memorial no seu texto. Os outros evangelhos escrevem, não é que está faltando, é porque está implícito no texto também. Mas muitas denominações cristãs, elas apenas focam nisso na ceia, que ela é um mero memorial. Algo que a gente só se lembra. Sabe quando você vai no cemitério e tem lá o túmulo com o nome da pessoa e você deixa uma florzinha? Isso é um memorial. A ceia não é isso. A ceia não é isso. Até porque Jesus, ele não está na tumba mais. Ele ressuscitou. Ceia não é um mero memorial. Obviamente ela tem características de memorial, de relembrança, mas não é só isso. Como já vimos, ela é fonte de nutrição para nós. Ela nos revigora, ela nos fortalece, ela nos enche de Jesus. Mas mais do que isso, ela também é fonte de esperança
para um futuro glorioso ao lado do nosso Senhor. A ceia do Senhor não só aponta para trás, para aquilo que a Páscoa era, e dá um novo significado a isso. É mais, ela também aponta para um futuro em que nós vamos participar junto ao Senhor das bodas do Cordeiro. Veja que Jesus diz que ele não beberá mais do fruto da videira, no versículo 25, né? Até quando ele beberia novo no reino de Deus. Ou seja, ele está apontando para um tempo futuro, quando o reino de Deus já estivesse estabelecido. O livro de Apocalipse, ele nos profetiza a esse respeito. Lá no capítulo 19, a partir do versículo 6, ele diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Ou seja, o reino, nesse momento, está estabelecido. Apocalipse aponta para frente. Então, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Meu irmão, haverá um dia no futuro, e eu rogo ao Senhor que seja próximo, em que todos os fiéis em Cristo Jesus, todo o povo que se reúne no nome de Cristo Jesus, serão finalmente reunidos no céu para esta celebração jubilosa, para este casamento final de Cristo, que será marcado como? Com um banquete. E não é uma coisa nova, não. Deus faz assim. Quando Deus estabeleceu uma aliança com seu povo, como ele fez? Um banquete chamado Páscoa. Quando Cristo instituiu uma nova aliança, ele fez o quê? Um banquete espiritual chamado ceia. E no final a gente vai ter um banquete final também. Um banquete futuro quando Cristo retornar, onde todos aqueles que servem ao Senhor e creem nele participarão juntos. Jesus está fazendo referência a isso, quando promete que se sentará junto com seus discípulos mais uma vez à sua mesa. Por isso, meu irmão, todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor neste mundo, a gente não tem que olhar só para trás, só para aquilo que ele fez, a gente tem que olhar para frente também, para a festa futura, para o banquete futuro que a gente vai ter quando todas essas coisas se cumprirem. No Antigo Testamento, o povo de Deus celebrava a Páscoa uma vez por ano. A Páscoa olhava para frente, para o cumprimento futuro, quando o Cordeiro Pascal seria sacrificado. Hoje, quando a gente celebra a ceia, a gente também tem que olhar para frente, para o futuro, para a promessa de festa de casamento de Cristo e sua igreja. E nós que estamos aqui. Se na ceia nós já nos unimos a Cristo, como a gente viu no primeiro ponto, que dirá no céu, meu irmão, nesse casamento perfeito, quando nós viveremos unidos eternamente ao Senhor. Dessa maneira, meu irmão, a ceia do Senhor é um antegozo do céu, é uma alegria que a gente pode sentir aqui, mas que é um pedacinho do céu para nós aqui nessa terra. Meu irmão, certamente existem vários outros pontos a respeito da ceia que a gente poderia tratar hoje. Mas acho que esses são os principais que Marcos enfatiza para nós aqui no seu texto. Se você quer ler um pouco mais a respeito, abra sua Bíblia em Coríntios mais tarde, hoje à noite, essa semana. 1 Coríntios capítulo 11, você vai ter um bom relato de Paulo tratando de vários outros assuntos a respeito da ceia do Senhor. Eu vou falar rapidamente de alguns que são importantes para a gente aprender aqui, para a gente ter uma mensagem completa a esse respeito. Primeiro, quem são aquelas pessoas que podem participar da ceia do Senhor? Talvez você esteja se perguntando aí. A resposta é simples, a ceia não foi instituída para todas as pessoas do mundo. Não.
A ceia é para discípulos de Jesus. É necessário que haja, Paulo escreve isso lá em Coríntios, que haja um autoexame do participante, que ele reconheça que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e que ele crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, em resumo, ele precisa ser um discípulo do Senhor. Aí você pode dizer, mas eu creio em Jesus. Então tem um passo antes de participar da ceia. O participante precisa admitir por si só esse arrependimento e declarar a sua fé publicamente diante da igreja. É por isso que é necessário passar pela profissão de fé na nossa igreja para se participar, para ser admitido como um membro da igreja e participar da ceia do Senhor. Pelo mesmo motivo, também as crianças não participam da ceia do Senhor. Algumas das crianças. Por quê? Porque as crianças que forem já maduras o suficiente para poder confessar o nome do Senhor Jesus como seu Salvador, elas podem fazer profissão de fé, ser admitidas na igreja e participar da ceia. A Bíblia não diz uma idade, a Bíblia dá uma ideia de maturidade para as pessoas participarem da ceia. Elas precisam entender aquilo que estão participando. Então, não importa se a criança tem 15, 7 anos ou o que for, desde que ela confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida diante da igreja. Paulo, em 1 Coríntios também, ele diz que aquele que participa indevidamente da ceia, ele come juízo para si. Isso quer dizer que, enquanto os que participam da ceia são nutridos pelo Senhor Jesus, aqueles que participam incorretamente é como se eles estivessem profanando a mesa do Senhor e estão se colocando sobre juízo severo de Deus. Só que isso muitas vezes é mal entendido. Paulo nos manda nos autoexaminar. E tem gente que acha que quando se autoexamina e lembra assim, essa semana eu pequei, acho que eu não vou participar não, senão eu vou comer juízo para mim. Será que é isso que Paulo está ensinando? Não, não é isso que Paulo está ensinando. É importante que a gente faça esse autoexame, mas Paulo ele fala, se autoexamine e coma do pão e beba do cálice. Ou seja, ele está mandando que você se lembrar dos seus pecados, pedir perdão por eles e participar. Sabe por quê? Eu vou te contar um negócio, meu irmão. Quando você se sente indigno ao participar da ceia, isso tem que ser normal, tem que ser todas as vezes, sabe por quê? Porque todos nós somos indignos de participar da ceia do Senhor. Se fosse por nós, ninguém participaria da ceia do Senhor. A gente só pode participar por meio da obra de Cristo por nós, porque quando Deus olha para nós, Ele vê aquilo que Cristo fez, e então nós nos tornamos dignos de participar. Meu irmão, essa é a parte mais importante, é a principal mensagem. A obra de Jesus na cruz do Calvário, ela te torna digno de ser chamado filho de Deus, digno de ser salvo, digno de poder assentar à mesa das bodas do Cordeiro e cear com o Senhor, hoje e eternamente. Por isso, sempre que você se sentir indigno de participar da ceia, ore, peça perdão pelos seus pecados e participe tranquilamente, porque você tem lugar à mesa, não por você mesmo, mas por aquilo que Cristo fez por você. Por isso, meu irmão, sempre que participar da ceia, diga como um pastor holandês que eu vi essa semana, eu li, ele disse assim certa vez em um livro, Deus, estou aqui para comer e beber desses elementos que representam o seu corpo e seu sangue, para demonstrar que o meu desejo é ser visto e aceito em Jesus, seu Filho. Então toma a promessa, a obediência dele pela minha, a justiça dele como sendo a minha. Eu como e bebo dessa forma e digo às pessoas para não olharem para mim, mas para olharem para o meu Salvador em mim. Essa é a mensagem da ceia. Essa é a mensagem do Evangelho.
E, meu irmão, se você não participa da ceia, fica a oportunidade para você. Venha ao Senhor Jesus. Venha a Ele. Ele sempre está de braços abertos para aquele que quer se entregar a Ele. Confesse os seus pecados. Declare a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo diante da igreja. E participe do banquete maior espiritual que nós temos nessa terra. Como lembra um pastor chamado Sproul, que eu citei lá no início, ele diz assim: Jesus morreu há 2000 anos e não se passa um segundo no relógio sem que as pessoas em algum lugar nesse mundo estejam sentadas, partindo pão, bebendo vinho e lembrando a morte de Cristo até que Ele venha. O mundo aprendeu, a igreja aprendeu e até hoje vai relembrar e nunca mais vai esquecer a maior obra que Cristo Jesus fez na cruz. Que a gente então possa continuar a participar desse banquete continuamente como servos e fiéis em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa nova aliança em Cristo Jesus que o Senhor nos dá. Essa nova aliança que mostra que o Senhor morreu por nós para nos salvar dos pecados de forma plena. E o Senhor ainda nos chama a participar contigo da sua mesa, a nos encher do Senhor, a nos nutrir do Senhor e a ansiar pelo dia em que faremos isso eternamente. Ó Deus, encha o nosso coração de Ti, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.